Tríduo Pascal, quinta-feira da Ceia do Senhor. Tema: 44. A última ceia do Senhor. Pontos a meditar. 1. Jesus celebra a última ceia com os apóstolos. 2. Instituição da Sagrada Eucaristia e do sacerdócio ministerial. 3. O mandamento novo do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A Quinta-feira Santa recorda-nos a última ceia do Senhor com os apóstolos. Como nos anos anteriores, Jesus celebra a Páscoa rodeado dos mais íntimos, mas desta vez a celebração tem características muito especiais. Por ser a última Páscoa do Senhor, antes do seu trânsito para o Pai e em vista dos acontecimentos que nela têm lugar. Todos os momentos desta última ceia refletem a majestade de Jesus, que sabe que morrerá no dia seguinte, e o seu grande amor e ternura pelos homens. A Páscoa era a principal festa judaica e fora instituída para comemorar a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Conservareis a memória deste dia, celebrando-o como uma festa em honra do Senhor. Falo-eis de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Todos os judeus têm a obrigação de celebrar esta festa para manter viva a memória do seu nascimento como povo de Deus. Jesus encarregou seus discípulos prediletos, Pedro e João, de preparar as coisas necessárias. Os dois apóstolos fazem esses preparativos com todo cuidado. Depois de terem levado o cordeiro ao templo a fim de imolá-lo, vão à casa onde terá lugar a ceia para assá-lo. Preparam também a água para as abluções, as ervas amargas que representam a amargura da escravidão, os pães ázimos que recordavam que os seus antepassados não os tinham cozido pela pressa com que tinham saído do Egito, o vinho, etc. Estes cuidadosos preparativos recordam-nos o esmero com que devemos preparar-nos para participar da missa. Não nos esqueçamos de que em cada missa se renova o mesmo sacrifício de Cristo, que se entregou por nós, e de que nós também somos os seus discípulos e ocupamos, portanto, o lugar de Pedro e João. A última ceia começa com o pôr do sol. Jesus recita salmos com voz firme e num tom particularmente expressivo. São João diz-nos que Jesus desejava ardentemente comer essa Páscoa com seus discípulos. Nessas horas, aconteceram coisas singulares que os evangelistas tiveram o cuidado de transmitir-nos em pormenor. A rivalidade entre os apóstolos, que começaram a discutir qual deles seria o maior. O exemplo surpreendente de humildade e de serviço que Jesus dá quando se ajoelha e executa uma tarefa que se deixava aos servos mais ínfimos. Começou a lavar-lhes os pés. O amor e a ternura que manifesta pelos seus discípulos. Filhinhos meus, chega a dizer-lhes. O próprio Senhor quis dar àquela reunião tal plenitude de significado, tal riqueza de recordações, tal comoção de palavras e sentimentos, tal novidade de atos e preceitos, que nunca acabaremos de meditá-los e explorá-los. É uma ceia testamentária, é uma ceia
afetuosa e imensamente triste, e ao mesmo tempo misteriosamente reveladora de promessas divinas, de perspectivas supremas. Está próxima à morte, com inauditos presságios de traição, de abandono, de imolação. A conversa decai logo, enquanto a palavra de Deus flui aos borbotões, nova, extremamente doce, tensa, em confidências supremas, pairando assim entre a vida e a morte. O que Cristo fez pelos seus pode resumir-se nestas breves palavras de São João: amou-os até o fim. Hoje é um dia especialmente apropriado para meditarmos nesse amor de Jesus por cada um de nós e no modo como lhe estamos correspondendo. Dois. Agora, enquanto comiam, muito provavelmente no fim da ceia, Jesus tem um gesto transcendente e ao mesmo tempo simples, numa atitude que os apóstolos conheciam tão bem. Permanece em silêncio por uns instantes e, a seguir, institui a Eucaristia. O Senhor antecipa de forma sacramental o sacrifício que consumará no dia seguinte no Calvário. Até aquele momento, a aliança de Deus com o seu povo estava representada pelo Cordeiro Pascal sacrificado no altar dos holocaustos, pelo banquete de toda a família na ceia pascal. Agora, o Cordeiro imolado é o próprio Cristo. Esta é a nova aliança no meu sangue. O corpo de Cristo é o novo banquete que congrega todos os irmãos. Tomai e comei, com a imolação e oferenda de si próprio, corpo e sangue, ao Pai, como Cordeiro sacrificado, o Senhor inaugura a nova e definitiva aliança entre Deus e os homens, e com ela redime-os a todos da escravidão, do pecado e da morte eterna. Jesus dá-se-nos na Eucaristia para nos fortalecer na nossa fraqueza, para nos acompanhar na nossa solidão e como antecipação do céu. Na véspera da sua paixão e morte, dispôs as coisas de modo a que nunca faltasse esse pão até o fim do mundo. Porque, nessa noite memorável, Jesus deu aos apóstolos e aos seus sucessores, os bispos e sacerdotes, o poder de renovarem o prodígio até o fim dos tempos. Fazei isto para celebrar minha memória. Com a Sagrada Eucaristia, que durará até que o Senhor venha, instituiu o sacerdócio ministerial. Jesus permanece conosco para sempre na Sagrada Eucaristia, com uma presença real, verdadeira e substancial. Ele é o mesmo no cenáculo e no sacrário. Naquela noite, os discípulos gozaram da presença sensível de Jesus, que se entregava a eles e a todos os homens. Nós, nesta tarde, quando formos adorá-lo publicamente no monumento, também nos encontraremos novamente com ele. Ele nos vê e nos reconhece. Poderemos falar-lhe como faziam os apóstolos e contar-lhe os nossos sonhos e as nossas preocupações e agradecer-lhe por permanecer conosco e acompanhá-lo recordando a sua entrega de amor. Jesus sempre nos espera no sacrário. Três. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus fala aos apóstolos da sua iminente partida, e é então que anuncia o mandamento novo, proclamado também em todas as páginas do Evangelho. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Desde então, sabemos que a caridade é o caminho para seguir a Deus mais de perto e para encontrá-lo com maior prontidão. Deus é amor, e a alma entende o melhor quando pratica a caridade com maior finura e torna-se mais nobre na medida em que cresce nessa virtude teologal. O modo como tratarmos e servirmos os que nos rodeiam será o sinal pelo qual nos hão de reconhecer como discípulos do Senhor. Ele não fala em ressuscitar mortos,
nem em qualquer outra prova evidente, mas nesta, que vos ameis uns aos outros. Muitos querem saber se amam a Cristo e procuram sinais pelos quais possam descobri-lo. O sinal que nunca engana é a caridade fraterna. E essa é também a medida do estado da nossa vida interior, especialmente da nossa vida de oração. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis. É um mandamento novo porque são novos os seus motivos. O próximo é uma só coisa com Cristo, e por isso é objeto de um especial amor do Pai. É um mandamento novo porque o modelo é sempre atual. É um mandamento novo porque estabelece relações novas entre os homens, porque o modo de cumpri-lo será sempre novo. Como eu vos amei, porque se dirige a um povo novo e requer corações novos, porque estabelece os alicerces de uma ordem diferente e desconhecida até então. É novo porque sempre será uma novidade para os homens, acostumados aos seus egoísmos e às suas rotinas. Nesta Quinta-feira Santa, ao cabo deste tempo de oração, podemos perguntar-nos se, nos lugares em que se desenvolve a maior parte da nossa vida, as pessoas sabem que somos discípulos de Cristo pela forma amável, compreensiva e acolhedora com que as tratamos. Podemos perguntar-nos se procuramos não cometer faltas contra a caridade por pensamentos, palavras ou atos, se sabemos pedir desculpas quando tratamos mal a alguém, se temos manifestações de carinho com os que estão ao nosso lado, cordialidade, estima, umas palavras animadoras, a correção fraterna quando for necessária, o sorriso habitual e o bom humor, serviços que prestamos, preocupação verdadeira pelos problemas dos outros, pequenas ajudas que passam despercebidas. Agora, que está já tão próxima a paixão do Senhor, recordamos a entrega de Maria ao cumprimento da vontade de Deus e ao serviço dos outros. A imensa caridade de Maria pela humanidade faz com que também nela se cumpra a afirmação de Cristo: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.